A questão de hoje foi retirada de uma das nossas super aulas de resolução. Clique agora mesmo no link aqui embaixo para estudar comigo e gabaritar a sua próxima prova de língua portuguesa. Considerando o emprego do acento indicativo de crase, aí uma questão sobre crase que não pode faltar, não é mesmo? Assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 26, 28 e 36. Beleza, então vamos lá. Vamos preencher essas lacunas, esses tracejados, as linhas pontilhadas, e analisar o emprego do acento que indica a crase. A duplicidade não acontecia devido a um problema de memória que nós temos devido, que é devido a algo. Apenas preposição sem artigo. Aqui não ocorre crase. Não ocorre crase antes aqui de artigo indefinido. Nós temos problema, que é um substantivo masculino, não vai ocorrer crase antes de substantivo masculino, porque para ocorrer crase eu preciso ter uma preposição a mais um artigo a, certo? Então, eu junto esses dois as, preposição a mais artigo a. O artigo a acompanha substantivos femininos. Então, não ocorre crase aqui antes do artigo indefinido e também porque problema é um substantivo masculino, só o a preposição, sem o acento que indica crase. Então, vamos aqui, ó. Já não pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, não pode ser esse, pode ser esse. Eu gosto de ir fazendo assim, que daí eu já vou descartando. Numa dificuldade de listar um por um da prole fértil, ou por indecisão sobre o significado dos nomes, ou por ausência de criatividade, ou no ato diplomático para compor dissidências e agradar a gregos e troianos. Aqui nós temos quem agrada, agrada a alguém. A alguém. Preposição. Não vai ocorrer crase em a seguido de plural, principalmente porque aqui nós temos duas palavras no masculino. Então, se eu tivesse um artigo definido determinando essas palavras, seria dissidências e agradar aos gregos e troianos. O artigo seria os, certo? E não o artigo as, que acompanha substantivos femininos. Então, aqui também não ocorre crase, não vai ocorrer crase em a singular seguido de plural, e também esses dois plurais aqui são palavras masculinas, sem a chance de ocorrer crase. Vamos aqui, então, aqui, mas esse já não pode, aqui também não, aqui não, aqui não. Já encontramos a alternativa correta, mas é óbvio que nós vamos preencher a terceira lacuna aqui. Nunca se sabia quem iria chegar. O verbo chegar exige a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Esse a aqui é preposição. Fase adulta. Aqui nós temos fase, um substantivo feminino. Chegar a mais a fase adulta. Esse outro a é o artigo. Então, eu junto esses dois as, preposição, que acompanha o verbo chegar, mais artigo, que acompanha o substantivo feminino fase, e para indicar que ocorre essa fusão entre preposição e artigo, eu coloco o acento que indica a crase, que indica justamente essa fusão. Lembrando que a crase, gente, não é esse acento é o acento grave, que indica a crase. A crase é a fusão dos dois sons iguais. Aí eu junto esses dois sons e coloco aqui o acento que indica que aqui não é uma palavra só, são duas palavras, a preposição e o artigo, beleza? Chegamos aqui, a alternativa correta é a alternativa C. Gente, eu sempre falo uma coisa sobre crase.
Não pode começar a estudar crase do nada. Muitos concurseiros vão começar ali no mundo dos concursos agora, começam a estudar, falam assim, vou estudar crase porque eu sei que eu sempre foi minha dificuldade, que não sei o quê, e não estuda os outros conteúdos antes. Você não vai aprender crase se você não souber o que é regência, regência verbal, regência nominal, se você não souber, se você não dominar as classes de palavras. Então, não é um assunto tranquilo que você vai aprender decorando uma listinha com os 10 mandamentos de crase. Não é desse jeito. Você precisa sentar, se dedicar mesmo, certo? E estudar os conteúdos. E aí, acertou ou aprendeu? Tudo de que você precisa para dominar língua portuguesa e conquistar a sua aprovação, você encontra nos links aqui embaixo. Eu espero por você.